Irmãos, nós estamos nessa época agora de pandemia e existem temas que têm surgido nessa época que são extremamente relevantes, considerando-se que são temas bíblicos. E dois deles são temas que nós vamos lidar hoje e semana que vem nos nossos estudos aqui. Me refiro aos temas da vida e ao tema da morte. Vida e morte. E é interessante que esse texto que nós vamos estudar hoje, que lida com o desejo de viver e o desejo de morrer. Isso foi interessante que na nossa família nós assistimos um filme há uma semana atrás, mais ou menos, chamado A Viagem de Fanny. É um filme francês, está gratuito agora no Look, se você quiser entrar lá. Não estou ganhando nenhum centavo para fazer propaganda. Então, é um festival de cinema francês, mas fala de crianças judias que tiveram que fugir sozinhas na Segunda Guerra para conseguir um lugar seguro. E depois desse filme que nós assistimos em família, A Viagem de Fanny, foi muito interessante que nós tivemos uma conversa muito interessante e profunda aqui entre nós com as crianças, já quase nem são mais crianças, com os pré-adolescentes e adolescentes, mas com os nossos filhos, justamente sobre esses temas, sobre o tema da vida e o tema da morte. E é isso que nós vamos começar a conversar hoje, reflexões bíblicas sobre motivos para viver e motivos para não se desesperar em face da morte. E eu quero começar dizendo para vocês que existe uma tensão bíblica entre o desejo de viver e a esperança e expectativa da morte. O que nós vamos começar a ver a partir do texto bíblico é que só vai ter paz nessa vida quem tanto deseja viver como deseja morrer. Essa é a ideia. Desejar viver e desejar morrer são dois desejos que aparentemente estão em conflito, mas que precisam estar presentes na vida do cristão. E todos os que escolhem só um desses dois lados, ou o indivíduo que só quer viver aqui, ou o indivíduo que não quer mais viver aqui, só pensa na vida futura, todo mundo que resolve essa tensão diminuindo um dos dois lados, tem dificuldades de compreender o ideal bíblico. Vou pedir então que os irmãos abram comigo Filipenses capítulo 1, versículos 20 a 26. Filipenses 1, 20 a 26, um texto que lida com vida e com morte, e vida e morte na vida do apóstolo Paulo. Diz assim então Filipenses capítulo 1, versículos 20 a 26. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir, morrer, e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Irmãos, quero lembrar que nós estamos num contexto em que Paulo diz que pregar o evangelho vale a pena. Porque pregar o evangelho é mais importante que as disputas pessoais. Ele fala daqueles que pregavam por inveja. E pregar o evangelho vale a pena porque pregar o evangelho é maior do que o conforto pessoal. E falando em conforto, quero lembrar que Paulo está preso
e ele entende que um possível encaminhamento da sua prisão é que ele morra. E agora ele começa a discutir, então, o tema de viver ou morrer, o que é melhor? O que é melhor para ele? Queridos, esse tema de vida e morte, ele mexe muito comigo. Esse é um tema que eu penso muito e muitas vezes. E quando eu olho para essa vida de tanta dor, de tanta maldade e injustiça, não sei se alguns acompanharam nessa semana, uma jovem de 21 anos foi assassinada numa praia que a gente já passou férias lá, praia de Paúba. Os irmãos sabem que já estudei Alemanha nazista e vejo os horrores que a humanidade é capaz de cometer, vendo pessoas desejando a morte dos seus adversários políticos, olhando a situação das igrejas, tanto pastor que está no ministério para tirar vantagem, enfim, com tanta maldade fora de mim e dentro de mim. A pergunta que fica muitas vezes na minha cabeça é: vale a pena viver? Porque a tentação que eu tenho, eventualmente, acho que não vale mais a pena viver. O melhor que poderia acontecer por um crente é morrer mesmo. Essa é a minha tentação nesse dilema entre vida e morte. Outros têm uma outra tentação nesse dilema. Há pessoas que olham para essa vida e se agarram a essa vida com todas as suas forças. Pessoas que não querem lidar com a perspectiva que um dia vão morrer e esse dia vai chegar e vai chegar logo. Pessoas que não querem lidar com a ideia de que a vida é breve, que ela é um sopro. E para muitos, a perspectiva da morte apavora essas pessoas. E convenhamos, não apenas os de fora, mas muitas vezes nós que somos crentes. E alguns fazem de tudo para se manter jovens, com a sua saúde, evitam situações de risco, que é sábio, mas a ideia é que será que vale se apegar tanto a essa vida? A pergunta que fica é: há esperança na morte? E o que eu quero enfatizar então neste texto, a partir de hoje, é que essa contradição, essa tensão que existe entre esses dois conceitos, que é bom desejar viver e não é ruim desejar morrer, que vale a pena viver essa vida e ao mesmo tempo há muita esperança na morte do crente. Esse tema, inclusive, ele está resumido nessa passagem em um versículo muito conhecido. Veja comigo o versículo 21. Veja essa tensão entre vida e morte no versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo. Já resolveu, ele quer viver. Mas olha o que ele diz. E o morrer é lucro. Opa! Você quer viver ou quer morrer, Paulo? Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Essa é a contradição que a gente tem que começar a lidar. Viver é bom. Para o cristão, viver é bom, tem suas vantagens. Mas para o cristão, morrer não é ruim. Morrer também é bom, também tem as suas vantagens. E o que eu quero começar a trabalhar com os irmãos a partir de hoje é internalizar esses dois desejos. O desejo de viver e a tranquilidade, até um certo desejo de morrer. Ok? Então, nós vamos lidar a partir dessa perspectiva de que viver é bom e morrer não é ruim. Mas hoje, considerando-se o tempo que nós temos aqui, eu achei importante a gente lidar só com a primeira parte desse conceito de tensão entre vida e morte. Assim, no dia de hoje, nós vamos lidar apenas com a ideia do viver. Assim, a mensagem central que dá para se extrair deste texto é: para o cristão, viver
vale a pena. Para o cristão, viver vale a pena. Você já pode até adivinhar a mensagem central provável da semana que vem. A mensagem central da semana que vem é de ser para o cristão, morrer vale a pena. Acho que é essa, vamos ver, vou preparar durante a semana. Mas a de hoje, lidando com a vida, é para o cristão, o viver é bom, o viver vale a pena. Mas eu quero que você observe o seguinte, essa mensagem central extraída das ideias do texto, ela começa com um fator limitador. Eu estou dizendo para o cristão. E isso é muito importante, porque o texto é direcionado para pessoas crentes. E ele é direcionado apenas para os crentes. Queridos, os motivos que eu vou elencar aqui para vocês, pelos quais vale a pena viver, somente os cristãos verdadeiros podem ter. Os motivos pelos quais vale a pena um crente viver são só para os crentes. E me desculpem a sinceridade, tem várias pessoas ouvindo, tanto agora como depois. A sinceridade que eu devo trazer para vocês é, queridos, nem todos os caminhos levam a Deus, e todos os caminhos que não estão no cristianismo são caminhos pelos quais não vale a pena viver. Então, nós estamos aqui para o cristão, aquele que vive com Cristo, que vive o Evangelho. Para nós que temos um relacionamento com Deus, para nós vale a pena viver. E eu vejo nesse texto, então, 3 motivos pelos quais vale a pena estar vivo. Veja comigo, então, versículo 20 e 21, o primeiro motivo pelo qual vale a pena estar vivo, diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para o cristão vale a pena viver, e o primeiro motivo é vale a pena viver por causa da exaltação de Cristo. E para a gente lembrar cada um dos 3 motivos, nós vamos fazer eu vou fazer um processo mnemônico aqui para vocês gravarem, pra você gravar a semana toda os motivos pelos quais viver. Então, o primeiro, como fala de Cristo, a gente vai apontar para cima, ok? Então, vale a pena viver, em primeiro lugar, por causa de Cristo, para engrandecer a Cristo. Então, você aponta para cima. É o primeiro motivo, aponta para cima. O texto diz: Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida. Como a gente vai lidar com vida, hoje só vamos falar essa parte. Então, o primeiro motivo pelo qual vale a pena continuar vivo relaciona-se a Jesus Cristo. É uma relação vertical. É uma relação com a segunda pessoa da Trindade. O primeiro motivo é engrandecer a Cristo. Paulo está lá, Paulo está preso, ele menciona no texto, antes e depois, cordas, algemas, guardas. Tipo, Paulo está na prisão, presídio. Que na antiguidade eram lugares úmidos e frios. Mas Paulo tem esperança de sair. Mas ele sabe que tem a possibilidade de morrer. E Paulo percebe que existe algo mais importante do que viver ou morrer. Ele diz que ele quer que Cristo seja engrandecido ou na vida ou na morte, tanto faz. O que importa é que Cristo seja engrandecido. E a palavra que Paulo usa literalmente significa tornar Jesus maior. Levar Jesus a um lugar mais alto. Exaltar a Cristo. Queridos, vale a pena viver quando nossa vida torna Jesus ou mostra Jesus maior.
Vale a pena viver quando as pessoas olham para a nossa vida e veem um Jesus maior. Eu sei que isso parece muito óbvio, mas essa perspectiva de Cristo ser engrandecido, ela não é tão comum quanto parece. Irmãos, nós vivemos no mundo do marketing pessoal. Algumas pessoas têm dito que as redes sociais, no fundo, são redes de marketing pessoal. O que cada um posta ali é o que cada um como cada um gostaria de ser visto. É eu fazendo marketing daquilo que não que eu necessariamente sou, mas que eu gostaria de ser. Então, são as fotos com os melhores ângulos. Hoje você vai numa praia e você vê as pessoas com aquele celular apontado ali, né? O mar atrás, né? E a câmera voltada para si mesmo, Pessoas, então, vivem uma vida em que, ainda que elas digam louvado seja o nome do Senhor, no fundo, o que nós queremos é sermos engrandecidos. Quantos likes, quantas curtidas. E é interessante que, se a gente for honesto, a maioria de nós luta nessa vida para que o nosso nome seja engrandecido e conhecido. Eu me lembro que uma vez o pastor Jader Borges, que veio pregar aqui para os pastores em Atibaia, ele mencionou que a gente canta aquela música, que Jesus em tua presença, que diz assim, e fazer teu nome grande. Ele disse o seguinte, se a gente fosse honesto, muitas vezes a gente deveria cantar música assim, e fazer meu nome grande. Essa é a realidade. Queridos, nós precisamos compreender que essa vida, ela vale a pena não quando o nosso nome é engrandecido, mas quando o nome de Cristo é engrandecido. Acho que todo mundo conhece, por foto, alguns tiveram talvez o privilégio de conhecer pessoalmente. Eu estive próximo ali, mas conheci só as do Sudão. Mas todo mundo sabe das pirâmides do Egito. As pirâmides são aqueles monumentos enormes, gigantes, colocados ali para, de alguma forma, provavelmente, não se tem certeza, mas para enaltecer alguns faraós que morreram. Então, é um monumento enorme, em forma triangular, né? Enfim, que foram feitos. E o que é interessante, e que se estuda até hoje, das pirâmides do Egito, é como que eles conseguiram fazer digamos, uma engenharia com blocos de pedra extremamente pesados. Então, muitos engenheiros e arquitetos, enfim, consideram as pirâmides uma façanha arquitetônica, isso há mais de 3.000 anos atrás. Mas é interessante que a gente vê, então, as pirâmides são uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A gente vê pessoas indo visitar as pirâmides. Eu quero conhecer as do Egito. Um dia só conheci algumas do Sudão. Enfim. Mas é interessante que esse monumento que ficou até hoje, que ele é tão grandioso, se você pesquisar quem projetou e quem executou a obra, você vai descobrir que não temos o nome de um engenheiro, de um arquiteto, de um trabalhador ali que fez a pirâmide. Cada um ali teve a sua contribuição, mas os seus nomes foram esquecidos. E o único nome que ficou é o nome do faraó a quem a pirâmide foi construída. O que eu estou propondo para os irmãos hoje é que a gente compreenda que a vida cristã é como construir uma pirâmide. Não importa quem está fazendo o tijolo, não importa quem desenhou o projeto, não importa quem colocou pedra sobre pedra, o que importa é que no final, aquele monumento que é o nome de Cristo, seja um monumento colocado para a história. E no máximo que eu posso dizer, tá vendo aquele monumento ali?
eu coloquei um tijolinho. Quem é você que colocou o tijolinho? Não interessa. O que importa é o monumento. Vale a pena viver? Para o cristão, vale a pena viver. Por que que vale a pena viver? Em primeiro lugar, vale a pena viver quando a gente vive para exaltar a Cristo, quando a gente olha para cima. Mas há no texto, no versículo 22, um segundo motivo pelo qual esta vida para o cristão vale a pena. Veja comigo o versículo 22. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Para o cristão vale a pena viver. Paulo percebe que vale a pena viver para exaltar a Cristo, apontando para cima. E eu quero que o segundo sinal que vai te lembrar do segundo motivo que vale a pena viver, quando ele fala fruto do meu trabalho. Então, vale a pena viver até uma vida longa para que a gente veja o fruto do nosso trabalho. Então, ó, eu quero que você olhe para suas mãos. Fruto do trabalho. Então, para exaltar a Cristo, e o segundo motivo é o fruto do trabalho. Olha para suas mãos. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Queridos, um segundo motivo para a gente desejar continuar nesta vida está relacionado a desfrutar algo que só desfrutamos aqui. Sim, é uma vida de lutas, nós temos uma vida de tristeza, especialmente no ministério, muitas lágrimas de sabores, traições, dissimulações, pessoas, igrejas, instituições que muitas vezes se pervertem. Mas nessa vida, mesmo no ministério, nem tudo é ruim. Pelo contrário, uma das coisas boas do ministério é que, e uma das coisas boas desta vida é que há um princípio que é aquilo que a gente planta, normalmente a gente colhe. Mas existe um porém. Você planta num dia e não colhe no dia seguinte. Ao plantar, para que a gente possa colher, é necessário tempo. E quando falamos de crentes, estamos falando de pessoas que estão plantando sementes do evangelho. E é importante, um dos motivos que nós temos para continuar vivendo é que essas sementes podem crescer. E ao crescer, gerar árvores. E essas árvores um dia vão dar frutos. Assim, uma das vantagens de um cristão fiel viver uma vida longa é ter o tempo, a oportunidade de contemplar os frutos do seu trabalho no Evangelho. Para ser sincero, eu acredito que uma das coisas que falta para a nossa geração hoje é uma compreensão da terminologia bíblica que é muito relacionada a algo que se perdeu, que é a roça, que é o trabalho no campo. Muitas analogias bíblicas são ligadas ao campo. Por exemplo, a gente fala a palavra pastor. Esse é o quê? Sou pastor. Não é uma palavra originalmente espiritual. Ela lida, em primeiro lugar, com uma profissão do campo. Jesus disse: eu sou a videira, por exemplo. Fala de parábola das vinhas. Paulo, quando fala para Timóteo, fala que o pastor não pode ser neófito, ou não pode ser uma planta jovem. Essa é a palavra que ele usa. Então, muito da terminologia bíblica tem que ver com o campo, com a roça. E quando Paulo, nessa passagem, fala do fruto do meu trabalho, ele usa a palavra grega para fruta. Num sentido figurado. E muita gente hoje olha o texto e fala: fruta é aquilo que você compra no hortifruti ou no supermercado. Aliás, hoje se pede pela internet, né? Pedir na sexta, já chegou no sábado. Mas muitos que não têm contato com a roça perdem a dimensão do que Paulo está dizendo aqui. Queridos, quando a gente planta alguma coisa,
é necessário tempo para que o fruto chegue. E mais, e nem sempre o fruto chega. Pode vir um temporal, uma geada, um vendaval e tudo se põe a perder. E é muito triste quando alguém não consegue colher os frutos do seu trabalho, e às vezes literalmente o fruto da sua árvore. Esses dias eu fui passear no lago, fui de máscara, não? E eu passei numa casa que tinha um pé de mexerica. Gente, uma das minhas frutas favoritas é a poncã, mexerica poncã. E especialmente do pé, eu acho que é fenomenal, docinha. E eu passei nessa casa, tinha alguns pés e um pé de mexerica carregado de frutas. Só que tinha mais fruta no chão do que no pé. Ou seja, quem plantou aquele pé de mexerica ou não está mais lá, ou não está vivo, ou não valorizou o esforço que ele teve, que ele pôs ali para aquela árvore frutificar. Cara, deu dó no coração. E vamos conversar um pouquinho sobre essa ideia de ver o fruto do trabalho. Aqui no terreno, meu sonho sempre foi ter um limoeiro. Então, há 8 anos atrás, eu comprei um pé de limão. E eu plantei aquele pé de limão junto com as crianças. A gente tem foto das crianças pequenininhas plantando o pé de limão com a gente. E nós esperamos o primeiro ano do pé de limão e não deu limão. Deu um pouquinho, deu um frutinho pequenininho, caiu. Esperamos o segundo ano, deu flor, deu um frutinho pequenininho, caiu e não deu limão. Enfim, esperamos o terceiro. No quarto ano, quando começou o fruto a crescer um pouco mais, nós fizemos uma reforma e tiramos o pé de limão. 4 anos esperando, sem tomar suco de limão da nossa árvore. Mas há 3 anos, logo depois então que nós tivemos que refazer o terreno aqui, plantamos um novo limoeiro. Eu pesquisei como plantar, como adubar. Toda semana vou lá, jogo um balde de água no meu limoeiro. E vou praticamente toda semana no limoeiro. E no primeiro ano, isso começou há 3 anos atrás, fui lá, tinha fruto. Não tinha fruto. Fui no segundo ano, fui ver as flores, tinha fruto. O único limão que parecia se desenvolver caiu numa tempestade. Mas, irmãos, neste ano, nós colhemos da nossa árvore 9 limões até agora. Uau! E vou falar algo para vocês. O melhor limão da minha vida eu colhi no meu quintal. Perfumado, suculento, ácido na medida certa. Agora eu fico imaginando se foram 7 anos para ter o primeiro limão para valer. Se eu tivesse desistido, se em algum momento falar, esse negócio de limão não vai dar certo, tivemos que tirar o pé, ou se eu tivesse morrido no ano passado, eu não ia tomar o melhor suco de limão da minha vida. Queridos, um dos motivos pelos quais vale a pena viver é ver o fruto das nossas mãos, do nosso trabalho. E nesse sentido, eu quero lembrar que Paulo não era casado, mas que a gente pode considerar fruto do nosso trabalho também a nossa família. O nosso primeiro ministério é o lar. E é tão lindo quando eu vejo pais que educam filhos no caminho do Senhor. E é 3 vezes, 10 vezes lindo quando eu vejo que a fé que começou nos avós agora está nos netos. Ou seja, a pessoa viveu tempo suficiente não para ver alguns frutos, mas para ver muitos frutos, inclusive no seu lar. Mas para isso, para ver os frutos, é necessário estar vivo. É necessário dar tempo. Ter vivido uma vida cristã genuína, frutífera, real, regando toda semana.
E, e eu quero lembrar que muitas e muitas vezes a vida cristã é como essa árvore que a gente só lá no fim do processo começa a colher frutos. E eu me lembro da história de um amigo meu. Nós fomos visitá-los alguns anos atrás e fui pregar na igreja dele. E a igreja dele é um pouco maior que a nossa, mas uma igreja vibrante, vibrante essa igreja. E esse amigo está lá há uns 12 anos. E ele compartilhou conosco, era o aniversário da igreja, que, como sempre, teve muitas lutas naquela igreja, muitas lutas. E quando ele completou 5 anos de ministério, ele não estava mais aguentando ficar naquela igreja e chegou para ele um convite para pastorear uma outra igreja. Devo dizer para vocês que em alguns momentos do ministério esses convites são muito tentadores. E nesse particular convite aqui, o salário era melhor, as condições da igreja eram melhores. E a outra igreja, ele foi pregar algumas vezes lá, a outra igreja falava, nossa, amamos a sua pregação. Valorizavam mais a pregação dele do que a igreja que ele estava pastoreando. E quando ele estava para dar a resposta de que ia mudar de igreja, ia para outra igreja, pastorear outra igreja, não tenho nada contra mudar de igreja para pastorear e tudo mais. Mas naquela semana, os filhos que eram menores, eram pequenos, eles que tinham dificuldades na igreja, mas eles começaram a chorar e falaram para o pai e para a mãe, pai, não muda de igreja, a gente quer ficar aqui. Não muda, pai. E por causa disso, aquele pastor decidiu não mudar de igreja. E falou, tá bom, tá ruim aqui, mas eu também não quero que seja ruim para os meus filhos. E o que aconteceu é que, ao ficar naquele lugar, o trabalho daquele pastor começou a frutificar. Pessoas se converteram, a igreja começou a crescer, a amadurecer. Pessoas difíceis deixaram a congregação, que posso dizer para os irmãos, isso ajuda muito às vezes. E quando nos encontramos, 7 anos depois deles terem tentado deixar aquela igreja, ele falou, Pedro, hoje eu vejo a igreja alegre, vibrante, animada, crescendo. E ele disse o seguinte, Deus permitiu que a gente ficasse, para que pelo menos a gente pudesse colher alguns dos frutos que com muito custo lá atrás nós tínhamos plantado. E é essa visão, irmãos, que nós devemos ter na vida cristã. Um segundo motivo pelo qual vale a pena viver uma vida longa é ver os frutos que Deus tem dado para a gente na proclamação do Evangelho. Então, para o cristão, vale a pena viver, em primeiro lugar, para a exaltação de Cristo, em segundo lugar, pela colheita do fruto do trabalho. E, finalmente, versículos 23 a 26, um último motivo pelo qual vale a pena viver. Estou pressionado dos dois lados, diz o texto. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Assim, por cristão vale a pena viver por causa de Cristo, pela exaltação de Cristo, pelo fruto do trabalho das nossas mãos. E, em último lugar, pela edificação dos irmãos. Assim, a última direção que a gente deve olhar para ver que essa vida vale a pena é a direção dos irmãos. Olhar para os lados. Queridos, o que Paulo faz nessa vida, então, ele percebe que a vida dele alegra aquela igreja. E Paulo diz, vendo como aquela igreja ficaria feliz de ter Paulo com eles, ou ter Paulo vivo. Ele diz, por vocês, vale a pena viver. Ele até no texto vai dizer, por mim morrer é melhor. Para mim é melhor. Estarei com Cristo.
Mas por vocês, vale a pena viver. E veja como isso é importante. Paulo coloca, então, a relação vertical em primeiro lugar, essa ideia de colher frutos em segundo, e essa ideia da vida dos irmãos aqui como o último motivo, por causa de vocês, versículo 24. Versículo 25, para o progresso e alegria na fé de vocês. E no versículo 26, exultação em vocês. Queridos, vale a pena viver quando a gente promove nos outros alegria. Quando a gente promove nos outros encorajamento. E mais uma vez, eu quero colocar isso tanto no âmbito da igreja, quanto no âmbito da família. Vale a pena viver quando na igreja as pessoas são estimuladas pelo nosso exemplo, pelo nosso convívio. E vale a pena viver quando as pessoas crentes que Deus colocou na nossa família também têm alegria porque nós estamos vivos. Mas, queridos, uma forma de avaliar como que cada um de nós está nesse sentido de provocar alegria nos outros é você imaginar o que a nossa igreja perderia se hoje você morresse, se hoje eu morresse. Sejamos honestos aqui. Muitas pessoas que não precisam nem morrer, né? Basta sair da igreja. Muitos que saíram da igreja, foi bom para a igreja. Muitos. Para alguns, não fez diferença. Eu acho engraçado que, quando eu ouço alguém da igreja falando, cadê fulano? E o indivíduo já saiu da nossa igreja há uns 8 meses ou mais, enfim. Falo, nossa, é interessante que são pessoas que, na melhor das hipóteses, não fizeram diferença, porque pessoas da igreja sequer perceberam que eles saíram. Mas, irmãos, há aqueles que, se deixarem a igreja, a gente vai pensar assim, meu Deus, o nosso grupo nunca mais vai ser o mesmo. Que vai ser de nós? Que saudades. E Paulo era um crente assim. Se Paulo morresse, a morte dele seria muito dolorida para os filipenses. E ele percebe que por causa daqueles irmãos, vale a pena viver. Por causa, se você tem a sua família, seu marido, a sua esposa, seus filhos, pela alegria deles, vale a pena viver. E eu quero propor para vocês hoje, como aplicação desse último ponto, que você perceba essas pessoas na sua vida, que se elas deixarem de existir, a sua vida seria mais triste. E eu quero propor que você faça algo muito simples hoje, que você mande um WhatsApp ou uma ligação, o que for, encorajando essa pessoa que, se não estivesse mais no nosso meio, ou no meio em que você convive, a sua vida seria difícil. Diga para essa pessoa, irmão ou irmã, sua vida é uma alegria para mim. Não sabemos viver hoje sem a sua presença em nosso meio. Talvez algum pastor lá atrás marcou a sua vida e você nunca manifestou a gratidão e o amor para esse irmão. Às vezes nós pastores temos muita crise achando que nosso trabalho é em vão. Faça isso. E é terrível quando a gente tem a oportunidade e não faz isso. Eu vou contar uma história para vocês que mexe profundamente comigo. Eu já contei parte dessa história, mas não com a ênfase que eu vou dar aqui hoje. É a história de um pastor amigo que faleceu. Esse pastor, nós trabalhamos juntos por um ano, logo que nós retornamos da África. E depois de um ano, por questões teológicas, nós decidimos mudar de igreja, eu e a Dani. A Ana era bem pequenininha. E mudamos de igreja, conversei com esse pastor, falei, pastor, eu amo você, mas eu preciso seguir minha vida com outros rumos. Ele era tão querido, ele nos abraçou e nos apoiou em tudo e mudamos de igreja naquela época. Mas os anos se passaram e um dia eu fui na casa dele resolver uma questão administrativa e foi a última vez que nós conversamos. E aquele irmão tão querido
estava muito desanimado. A igreja que ele pastoreava estava passando por muitas lutas, igreja muito pequena, muitas dificuldades com irmãos, pessoas que tinham traído a confiança dele. O melhor amigo dele na igreja tinha abandonado o evangelho. E ele estava muito, muito chateado. E conversamos, e naquele dia resolvemos, tinha que entregar uma assinatura para ele de uma coisa que a gente fazia juntos. Enfim, mas aquele irmão, quando a gente passou os momentos mais difíceis da nossa vida, no contexto missionário, ele foi um apoio tão grande. E quando ele não estava bem, ao me despedir, eu não tive o ímpeto de falar para ele o quanto eu amava e o quanto ele era importante para a gente. Estava bem, de saúde, a vida dele normal, tinha até emagrecido bastante, por saúde. Mas 2 semanas depois dessa conversa, eu recebi uma ligação de um familiar dizendo que ele estava internado, por causa de um resfriado, uma gripe e tudo mais. Depois de uma semana dessa primeira ligação, eu recebo um outro telefonema dizendo que ele foi para a UTI com pneumonia. Começamos a orar por ele. E eu me lembro que eu estava com a minha família, estava com a Dani, com a Aninha, com o Ju, no Lago do Palavra da Vida, quando eu recebi uma ligação dizendo que esse pastor tinha morrido. E eu me lembro que eu voltei do lago para minha casa chorando, porque é um pastor muito querido, e me lembrando de que, ao estar com ele presencialmente a última vez, eu não tinha tido a oportunidade de dizer o quanto aquele homem tinha alegrado a nossa vida. E quanto que aquela igreja perdeu quando aquele pastor veio a falecer. Ele era pastor de uma igreja de 30 pessoas aqui em Atibaia. Mas esse homem era tão querido que no seu enterro havia mais de 1.000 pessoas. Ali na cerimônia fúnebre que foi realizada na Piba, porque não caberia em outro lugar. Pessoas a quem aquele irmão amou profundamente. E grande parte dessas pessoas, e eu estou incluído nelas, não tiveram a oportunidade de dizer para aquele homem o quão querido ele era entre nós. E nós todos fomos acometidos de grande tristeza com a morte dele. E uma das coisas que aconteceu comigo, eu me tornei pastor. Depois que ele morreu, considerando-se o impacto que ele teve na vida de tantas pessoas, eu pedi para Deus, Senhor, me dá porção dobrada. Eu quero amar pessoas como esse homem amou. Paulo percebe que ele é um homem assim, que se ele morrer, as pessoas vão chorar. Se ele morrer, as pessoas vão sentir. E a aplicação que eu tenho para mim e para você é: e se eu morrer? E se você morrer? Se você ficar doente com a expectativa de morrer, qual vai ser o comentário da Igreja Batista da Trindade? Já vai tarde? Espero que não. Quem era esse que morreu? Ou então vai ser: meu Deus, quanta tristeza, gostaríamos que ele estivesse vivo entre nós. Mas Paulo ama tanto os filipenses, que ao perceber isso naquela igreja, ele diz: Senhor, me deixa vivo. Mesmo sendo melhor estar com Cristo, eu prefiro estar aqui para edificar esses irmãos e essa igreja. Assim, os motivos pelos quais vale a pena viver, eles atuam em 3 direções. Vale a pena viver para exaltar a Cristo. Vale a pena viver para ter tempo de ver o fruto do trabalho das nossas mãos. E vale a pena viver pela edificação dos irmãos, que são edificados por irmãos e irmãs que, estando no ministério ou não, amam tanto a Deus e as pessoas que se tornam imprescindíveis.
É essa reflexão que eu tinha para os irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado que o Senhor nos dá motivos para viver. Obrigado porque o primeiro motivo refere-se a olhar para cima. Só quem vive esta vida de forma bíblica consegue perceber o quanto um crente pode exaltar a Cristo. Nos faz pequenos tijolos desse monumento que está sendo erguido em homenagem ao nome de Cristo. Senhor, o segundo grande motivo pelo qual vale a pena viver é a gente perceber que nosso trabalho não é vão e que o Senhor faz frutificar aquilo que a gente planta no Evangelho. Não precisa ser pastor, missionário, basta ser crente fiel e comprometido com a pregação do Evangelho, que a gente pode ver o fruto do nosso trabalho, nos dá essa consciência. E, finalmente, Senhor, nos dá a perspectiva de que vale a pena viver, também pela edificação que a nossa vida pode trazer para irmãos queridos. Por isso, Senhor, eu te peço, me faz viver. Faz cada irmão que está ouvindo aqui essa mensagem viver uma vida longa e frutífera. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Semana que vem nós vamos lidar com 3 motivos pelos quais, para o cristão, morrer é bom. Aguarde então isso semana que vem.